Tem muita gente nova no mercado cripto que está conhecendo o meu canal agora e eu acho isso sensacional. Mas ao mesmo tempo, eu falo de uns temas um pouco complexos para quem está começando agora, como backtest, setup de trade, sistema, gestão de risco, e às vezes isso pode causar mais confusão do que ajudar. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui sobre o mais básico. Afinal de contas, o que é um setup de trade? E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top, e se você é novo por aqui, não se assuste, aqui no canal eu falo sobre sistemas de trade, trade sistemático, backtest, setups, novas ideias de fazer trade, sempre de uma forma sistemática com regras claras de entrada e de saída. E nesse vídeo aqui a gente vai falar de uma das coisas mais básicas que é um setup de trade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aí embaixo porque isso me ajuda demais aqui no YouTube e considere se inscrever para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado. Bom pessoal, e segundo o Alexander Elder, que é uma das maiores referências quando a gente fala de trade ou análise técnica, o trade lucrativo e consistente se baseia em 3 pilares principais: o método eficiente, a gestão de risco e a mentalidade. Segundo ele, a gente precisa dessas 3 coisas em harmonia para ser um trader lucrativo e consistente no longo prazo. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre parte do que forma o primeiro pilar, que é o pilar do método eficiente. Então a gente vai conversar hoje sobre o setup de trade, que junto com outros fatores podem formar um método eficiente. E por que a gente precisa ter um sistema de trade? Por que é tão necessário assim a gente ter um setup de trade para seguir? E a resposta aqui pode ser simples, mas ela não é óbvia. Então a gente vai começar a responder isso pela negativa. O que acontece se a gente não tem um sistema de trade? Se a gente não tem um sistema de trade e a gente começa a fazer trade, os nossos trades vão indo mal, a gente começa a perder, perde 5, 6, 7 trades seguidos. Se a gente não tem um sistema definido, a gente não tem como encontrar a razão pela qual a gente está perdendo tantos trades. Porque cada trade é uma decisão, entre aspas, aleatória, é uma decisão diferente que você tomou para entrar naquela operação. Então se a gente não tem um sistema, fica muito mais difícil identificar problemas na nossa operação. Além disso, se a gente não tem um sistema de trade, como que a gente vai saber se os trades que a gente está fazendo no longo prazo vão gerar lucro? A gente não consegue testar os trades que a gente está fazendo no passado, porque a gente entra em cada trade por uma decisão diferente, por uma forma diferente. Se a gente não tem um sistema de trade, a gente não consegue identificar erros na nossa operação. A gente não consegue saber quando a gente entrou num trade que não deveria ter entrado, por exemplo, porque a gente não tem um sistema definido. Então essas são as principais razões pelas quais a gente precisa ter um sistema de trade, ter um setup de trade, que é saber se o nosso setup funciona, se ele gerou lucro no passado, por exemplo, por meio de backtests. A gente pode seguir a operação à risca. Então a gente consegue saber se os trades que a gente está abrindo estão dentro ou fora do sistema e a gente consegue registrar isso. E quando a gente começar a perder muito, a gente pode ver se o nosso sistema parou de funcionar ou se é simplesmente um ciclo do mercado ou algum movimento que o mercado está fazendo que é desfavorável pela forma que o nosso sistema opera. Então essas são as principais razões pelas quais a gente precisa ter um sistema de trade, um setup de trade bem definido na hora de operar. Mas no fim das contas, o que é um setup de trade então? Um setup de trade é um conjunto de regras, bem claras e replicáveis que vão dizer pra gente a hora de comprar e a hora de vender um ativo. O seu setup de trade pode ser uma moeda com cara ou coroa, por exemplo. Caiu cara, você compra, caiu coroa, você vende. Simples assim, isso pode ser um setup de trade. Não sei se ele vai ser eficiente e provavelmente não vai ser lucrativo, mas é um conjunto de regras claras que você pode replicar. Então, trazendo um pouco para a realidade, um setup de trade pode ser baseado em um indicador, por exemplo, ou no price action. Ele pode ser um conjunto de regras que se aproveitem da volatilidade do mercado, ou que se aproveitem de tendências. Então existe todo tipo de setup, há uma infinidade de setups de trade, mas nem todos eles são lucrativos. Entrando mais nos detalhes, um setup de trade pode ter uma condição de entrada, uma regra para entrar, uma regra para sair, ele pode ter stop loss, o stop loss pode ser curto, o stop loss pode ser longo. O stop loss, para quem não sabe, é um nível de preço, é um patamar de preço que, se o mercado chegar naquele valor, você encerra a sua operação no prejuízo. Então, por exemplo, você pode decidir entrar na operação nesse exato momento porque o seu setup mandou entrar por qualquer razão, e o seu setup diz que você tem que posicionar um stop loss 5% abaixo do ponto de entrada. Se o preço recuar 5%, você sai da operação imediatamente. Então isso é um stop loss. E um stop loss ele pode ser curto ou ele pode ser longo. Se o seu setup tiver um stop loss curto, é provável que o seu sistema erre bastante, que ele acerte pouco, que a taxa de acerto dele seja menor. Mas quando ele perde, ele vai perder pouquinho, porque o seu stop loss é bem curto.
Um stop loss longo é o contrário. Você provavelmente vai ter um sistema que acerta mais, ele vai ter uma taxa de acerto maior, mas quando ele perder, ele vai ter um prejuízo maior, porque o seu stop loss é grande. O take profit, ou o alvo da operação, é o contrário do stop loss, é um nível de preço acima da entrada, que se o ativo chegar naquele valor, você encerra a operação no lucro, independente do que ele fizer depois disso. Então você pode colocar 5% de take profit. E assim que o preço chegar ali, você sai. Um take profit curto vai proporcionar uma taxa de acerto maior. E um take profit longo vai proporcionar uma taxa de acerto menor. Então existem vários tipos de setup. E você precisa fazer essas combinações, ver o que é eficiente, o que não é, o que gera lucro, o que não gera. E o mais importante, esse setup funciona de um jeito que é confortável para você. Por exemplo, você pode estar confortável em operar um sistema que acerta só 30% dos trades, mas que ganha muito quando acerta. Enquanto que eu posso preferir operar um sistema que acerta 80% dos trades e ganha muito pouquinho quando ganha. Então depende muito de pessoa para pessoa encontrar o setup certo, o setup que funciona para ela. Uma coisa importante para deixar claro com relação a setups é que quando você tem um setup de trade e você está operando seguindo esse setup de trade, no momento em que você entra na operação, você já sabe exatamente o que você tem que fazer em todas as situações. Então, por exemplo, você entrou na operação aqui, você já sabe que o seu take profit está 5% acima, seu stop loss está 10% abaixo. Então você entrou na operação, você já posiciona o seu take profit e o seu stop loss e você não faz mais nada. Você deixa o mercado rolar e onde ele chegar primeiro vai encerrar a sua operação e você vai esperar pelo próximo sinal. Então um setup permite esse tipo de coisa. Você não tem que ficar tomando decisão depois que você entrou no trade. Uma vez que você entrou no trade, você já sabe exatamente o roteiro da sua operação. Independente do lado que o mercado for, você sabe o que você tem que fazer. Isso é operar com um setup de trade. E uma das coisas mais importantes de se ter um setup de trade é que quando a gente tem as regras claras de entrada e de saída, a gente consegue testar esse setup no passado, nos últimos 2, 3, 4, 5 anos. E com esses testes, que a gente chama de backtest em inglês, a gente consegue tirar estatísticas para saber se a gente vai operar esse setup ou não. Para saber se esse setup é lucrativo ou não. Para saber se esse setup funciona com a forma que a gente gosta de operar ou não. Então o setup é importante porque ele permite a gente conhecer a nossa forma de fazer trade, a gente conhecer os detalhes, a gente saber os momentos em que ele funciona, os momentos em que ele não funciona. A gente consegue saber se quando a gente está tendo um período ruim, um período de muitas perdas, se aquilo ali é normal, se aquilo ali não é, se é o mercado que está fazendo um movimento diferente do que ele tem feito ou se o setup realmente deixou de funcionar. Então, importantíssimo definir o setup, importantíssimo fazer o backtest desse setup. Então agora eu vou mostrar a tela para vocês para a gente conversar de alguns modelos, alguns tipos de setups diferentes de operação de trade. A ideia desse vídeo não é passar setups, né? Eu tenho aqui uma playlist onde eu falo só de setups diferentes, então se você quiser conhecer setups, vai nessa playlist, eu vou deixar aqui em cima o link dela. Nesse vídeo aqui eu só quero dar uma ideia geral do que é um setup e como funcionam essas regras, tá? Bom pessoal, então a gente está aqui na tela do TradingView e aqui eu vou passar para vocês um setup muito simples, tá? É um setup de volatilidade, bem simples, bem básico para tempo gráfico diário. Então vamos lá, eu vou escrever aqui as regras desse setup. É um setup que vai operar long, ou seja, ele só vai operar na ponta da compra, ele não vai operar vendido, tá? Então é um setup long de volatilidade. E quais são as regras desse setup? As regras para entrar e as regras para sair. Então vamos lá, entrada no rompimento da mínima do candle anterior. E a saída vai ser no rompimento da máxima do mesmo candle. Então a entrada e a saída é muito simples, só que aqui a gente está vendo que ele só tem uma saída no lucro, né? Então ele entra embaixo e sai em cima. Como que seria a saída no prejuízo dele? Ele vai ter um stop loss no tempo. Como que funciona esse stop loss no tempo? Depois de 3 dias, ele vai fechar a operação independente de onde ele estiver. Então, se ele estiver no lucro ou no prejuízo, fechou o terceiro candle, ele sai. Então, esse é um tipo de stop loss que a gente também pode usar. Depois de determinado tempo, se a nossa operação não andou para nenhum dos dois lados, a gente encerra ela independente do patamar de preço. Então, o stop loss no tempo aqui vai ser no fechamento do terceiro candle. Então vamos ver alguns exemplos de como funciona esse setup de volatilidade. Então olha só, vamos pegar esse exemplo aqui. Esse candle verde, ele rompeu a mínima do candle anterior. Se a gente ver aqui, a mínima dele está abaixo da mínima do candle anterior, né? A mínima dele aqui está abaixo dessa mínima, então significa que em algum momento dele, ele rompeu a mínima do candle anterior. Então a gente se posicionou nesse trade, nesse patamar de preço aqui da mínima do candle anterior, essa linha
verde, tá? Vou deixar a linha verde aqui de entrada. E o nosso alvo tá aqui na linha da máxima do candle anterior, que é essa linha aqui que eu vou deixar amarela. Então, olha só, a gente entrou no trade nesse candle verde, né? Nesse candle verde aqui. E esse candle verde seguinte rompeu o alvo aqui em cima. Então, a gente já saiu da operação aqui. Então, é um setup muito simples, né? Ele é bem básico. E ele pega a volatilidade do mercado. Ele pega essas pernadas para baixo e sai quando rompe a máxima lá em cima. Agora vamos pegar um exemplo de trade que saiu no prejuízo. Olha só, então esse candle vermelho aqui, ó, e esse próximo candle vermelho também, né? Esse candle vermelho aqui rompeu a mínima do candle anterior, então a gente entrou comprado nesse patamar de preço aqui, na linha que eu vou pintar de verde. Só que ele não voltou para cima para encerrar na máxima. O nosso alvo estava aqui em cima. E ele não voltou para pegar, né, a linha amarela, ele não voltou para pegar o alvo. E ele só caiu. Então aqui foi o primeiro candle, aqui o segundo, aqui o terceiro. Então a gente saiu da operação quando esse terceiro candle aqui fechou. Porque a nossa operação não deu certo. Então no fechamento desse candle vermelho, a gente encerrou a operação. Então nesse trade específico, a gente teria tido um prejuízo, vou pegar aqui desde a linha verde até o fechamento do terceiro candle, 8,61% de prejuízo, enquanto que no outro trade que a gente viu ali na frente, a gente teria tido um lucro de 6,57%. Então é assim que funciona um setup de trade, e você vai fazendo esses trades simulados no passado para fazer o seu backtest, para ver como são as estatísticas desse setup aqui. Eu tenho ferramentas aqui no TradingView que fazem esses backtests pra gente de forma automática, tá? Porque fazer isso manualmente é muito dispendioso, você vai perder bastante tempo para testar todo o gráfico e ver o que aconteceu, todos os trades, registrar numa planilha e tudo mais. Então eu tenho aqui no TradingView várias ferramentas que eu mesmo desenvolvi para fazer esses backtests automaticamente. Então olha só, eu vou ativar aqui a estratégia que eu desenvolvi e ela traz para a gente aqui os resultados do backtest desse mesmo setup que eu acabei de mostrar para vocês. Então olha só, ela registra no gráfico aqui todos os trades, tá? E aqui ela traz para a gente que esse setup específico, nesse gráfico que a gente testou, teria feito 108 trades, teria acertado 81% deles, teria tido um lucro de 12,5% no período total testado e o máximo que ele chegou a perder foi 1,42%. Então esse é o backtest que a gente faz para saber se um setup é lucrativo ou não no longo prazo, se ele continua funcionando na atualidade ou não, ou se ele subiu lá atrás e agora só está caindo. Então é importantíssimo a gente fazer um backtest para testar o nosso setup de trade. E como eu comentei antes, o setup de trade ele é um conjunto de regras claras para entrar e para sair da operação, e o backtest é quando a gente pega essas regras claras e aplica no gráfico passado, registrando todos os trades para ver o que teria acontecido, se esse setup, se esse conjunto de regras gera lucro no longo prazo ou não. E se você quiser ter acesso a mais de 30 setups diferentes na forma de estratégias para o TradingView, que vão permitir com que você faça esses backtests testando vários parâmetros diferentes desses setups, você pode assinar o meu serviço de assinatura de estratégias. É só entrar em www.sotrade.top e eu vou liberar para você aqui no TradingView mais de 30 estratégias diferentes para você poder fazer os seus próprios testes, fazer backtests, alterar parâmetros, colocar, tirar filtro e ver o setup que você gosta de operar, o que você quer operar, e se você quiser você pode até automatizar os seus trades com isso. Então dá uma conferida, www.sotrade.top, você consegue testar por 7 dias grátis, beleza? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se gostou, não esqueça de deixar o like aí embaixo, porque isso ajuda demais o canal aqui no YouTube. Vamos trocar uma ideia nos comentários, o que você achou desse vídeo um pouco mais básico. Se ficou alguma dúvida, escreve aí também que eu respondo todo mundo. E é isso, muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.